Pronto, deixa eu passar aqui para a tela, então. Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Pronto, tá ok. Bom, obrigado, Jean, obrigado, professora Selmi. É sempre um prazer, né, muito grande voltar, né, mesmo que virtualmente, né, mas voltar a esse departamento. Eu tenho um carinho muito grande, né, então eu fiz Química Industrial, né, eu entrei no ano 2000, certo? Eu fiz Escola Técnica, depois comecei Química Industrial no ano 2000, me formei em 2005, e aí fui para o mestrado. Eu fiz mestrado também aí, né, na Engenharia Química, e ainda fiquei 2 anos, né, 2 anos trabalhando como pesquisador. Então, foram quase 10 anos de departamento, né. Fui aluno da professora Selma, fui aluno do professor Luiz, e foi uma experiência muito boa, né, foi um prazer muito grande. Depois eu saí, né, passei no concurso da Petrobras, e agora eu estou aqui na Escócia, né, fazendo um doutorado, né, na Harold Watt, e pela Petrobras. E aí o Jean, né, me contactou para a gente fazer aí uma nova edição. Há 5 anos atrás a gente fez um curso mais longo, acho que foram 2 dias, se eu não me engano foram 16 horas, né, a gente reduziu para somente 1 hora, então eu sugeri que fosse somente um curso introdutório. Então a gente vai ver apenas em linhas gerais, né, essa introdução ao que a gente chama de processamento de fluidos, né, em plataforma de petróleo, que às vezes também é chamado de processamento primário, né, porque não é o único, né, a gente tem esse primeiro processamento, depois a gente vai ter um processamento mais específico, né, nas refinarias e também nas unidades de processamento de gás, né. Eu vou, então, seguir mais ou menos o roteiro. A gente vai fazer uma introdução, eu vou falar um pouco sobre os fluidos e algumas características que são importantes. Depois a gente vai falar sobre essa separação, né, dos fluidos, e aí a gente vai ver um pouquinho, então, né, do tratamento do óleo, o tratamento que a gente chama de água produzida, e também do tratamento, né, ou condicionamento do gás natural, que é a nomenclatura que é mais comumente utilizada. Eu tenho essa figura aqui, eu acho que ela ilustra bem, né, e ajuda a gente a se localizar em relação ao que a gente está falando, tá? Então, a gente tem uma representação do que seria o que a gente chama do reservatório, né, o reservatório de petróleo, que nada mais é do que uma rocha, né, essa rocha é uma rocha sedimentar, ou seja, foi formada a partir de sedimentos, e a acumulação de matéria orgânica, né, entre esses sedimentos, né, com a alta pressão e as temperaturas, né, que deu origem no passado ao petróleo, né. Geralmente a rocha reservatório não é a rocha geradora, né, então isso foi gerado numa rocha e migrou para uma outra rocha, que é a rocha reservatório. Então a gente tem, na produção do petróleo, basicamente a gente tem, né, a perfuração dos poços, para a gente poder ter acesso a esse leito poroso. Então, o que a gente tem aqui é um leito poroso, a gente vai ter um escoamento, né, desses fluidos através desse leito poroso, e a gente vai usar, então, esses poços para fazer essa drenagem, né. Então, é sempre bom lembrar que aqui lá na rocha reservatória, né, nos poros da rocha, esses fluidos eles vão estar numa altíssima, né, pressão e temperaturas aí que vão variar, né, entre 40 e 90 graus Celsius, às vezes um pouco mais, né, às vezes até 100 e poucos, mas as pressões elas podem ser tão altas quanto 1000 atmosferas, né, isso depende, evidentemente, isso depende da profundidade do reservatório. Então, quanto mais fundo esse reservatório, maior vai ser essa pressão, e é evidente que essas condições de temperatura e pressão, elas vão ter uma influência muito grande no comportamento desses fluidos, né? Então, lá na rocha reservatória, você vai ter, a depender da pressão, dessa pressão do reservatório, que a gente chama de pressão estática, você vai ter o fluido ou apenas como um líquido, né, ou essa mistura de hidrocarbonetos somente como líquido, ou às vezes a gente vai ter um líquido e vai ter também o gás. Né. A partir do poço, né, a gente vai então começar a drenar desses fluidos. Então, esses fluidos vão escoar
através do leito poroso até atingir, né, o poço. A partir do poço, então, é um escoamento através de uma tubulação. Mas esse escoamento é um escoamento multifásico, né, porque você vai ter óleo, você vai ter os hidrocarbonetos, e se não houver gás no reservatório, em algum momento aqui durante o escoamento, por causa da redução da pressão, você vai ter, então, né, a liberação do gás. Como a pressão vai variando ao longo do escoamento, né, ao longo das tubulações, do poço e das linhas de produção, você vai ter, então, continuamente, né, a formação de mais gás e mais gás. Né? Então, o gás vai formando uma quantidade cada vez maior. Né? Então, esse escoamento multifásico, ele vai, né, ser conduzido até a plataforma, né, que a gente também chama de unidade estacionária de produção, mas comumente é plataforma, né, a plataforma de petróleo. E lá na plataforma, né, a gente vai ter aqui, né, no deck da plataforma, uma planta de processamento, né, e essa planta de processamento, ela vai fazer o quê? Ela vai justamente separar esses fluidos, ela vai promover a primeira separação dos fluidos, né, vai separar a água produzida, né, o óleo e o gás. O objetivo aqui é basicamente o quê? Você obter um óleo, né? O óleo que eu vou produzir é aquela fração, né, dos hidrocarbonetos que permanece como líquido, e a gente vai reduzir a pressão até a pressão atmosférica, né? A gente vai obter o que na indústria de petróleo é chamado de óleo morto, né? O óleo que não tem mais gás, né, dissolvido, né? Vamos dizer assim. Então, esse gás, ele vai ser, esse líquido, ele vai ter sua pressão reduzida, né, até a pressão atmosférica, e durante essa redução, claro, você vai liberar gás, né, vai liberando as frações mais leves, né. Essas frações mais leves que são liberadas é o que a gente chama de gás natural. Tá? Então, o gás natural também vai ser separado, e a gente vai ter ainda também, né, a água produzida. Evidentemente que essa separação, ela não é tão simples assim, né, e a gente vai ter sempre um resíduo das outras fases, né, em uma determinada fase. Então, por exemplo, o gás, quando ele é separado inicialmente, ele está saturado com água, né? Porque você tem lá, durante a produção, você vai ter o contato contínuo entre o gás e a água, né? O mesmo acontece com o óleo, né? Então, o óleo, ele vai ter, muitas vezes, a presença de uma emulsão, porque você tem comumente presente no óleo agentes emulsificantes, então esse escoamento multifásico, muito com turbulência, né? E aí a presença do agente emulsificante vai formar as chamadas emulsões, né? E essas emulsões, elas também precisam ser separadas, então durante o processamento primário a gente também vai promover a quebra e a quebra dessa emulsão para a gente poder separar a água do óleo, né? E a água produzida também é uma água oleosa. A gente também vai precisar, né, retirar o óleo dessa água. Tá? Então, no final das contas, o objetivo dessa unidade, né, o objetivo dessa planta de processamento que está na plataforma é separar e condicionar esses fluidos. Né? E qual é o destino final qual é o destino seguinte para esses fluidos? Então, o destino da água produzida é o descarte. Né? Hoje já se faz muita reinjeção, né, dessa água produzida, mas em campos marítimos, né, ainda é comum, né, a gente ter o descarte da água produzida. Então, existe lá uma legislação que estabelece alguns parâmetros, você vai, então, enquadrar naqueles parâmetros e vai descartar no mar essa água produzida, tá? O óleo, né, geralmente ele é armazenado no que a gente chama de tanques de carga, né, da plataforma, e dali esse óleo segue para as refinarias, né? E o gás, né, o gás vai ser comprimido, tá? A gente não tem facilidades para armazenamento de gás, né, na plataforma, então assim que ele vai sendo produzido, ele vai sendo comprimido e vai sendo escoado através de gasodutos para as unidades de processamento, né? No Brasil a gente chama de UPGN, né, unidade de processamento, né, de gás natural. Tá? Então, nessa unidade de processamento, você vai, então, separar lá o gás natural, que é basicamente metano, com algumas frações dos mais pesados, e aí você vai ter, por exemplo, a produção de GLP, vai ter a produção do que chama gasolina natural, né?
mas isso depende, evidentemente, do arranjo, né, do tipo de planta que você tem. Existem diferentes tipos de plantas de processamento de gás natural, né, com diferentes tecnologias e com objetivos diferentes, né, de produzir diferentes derivados, tá? Então, a gente vai se focar na planta que está aqui, né, nessa planta aqui, tá, nessa unidade que se destina à separação do óleo, da água e do gás natural. Tá dando para acompanhar aí? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tudo certo, ok. Bom, então o objetivo desse processamento primário de petróleo, né, esse processamento, ele tem por objetivo o quê? Promover essa separação, né, e o condicionamento dos fluidos produzidos. Observe que não é um processamento final, né, a gente ainda vai ter um processamento na refinaria, ainda vai ter um processamento na UPGN, é por isso que muitas vezes é chamado somente de condicionamento, né, condicionamento dos fluidos, ou processamento primário, né. A gente vai prover meios para que esses fluidos sejam armazenados ou transportados, né? Então, por exemplo, no caso do óleo, né, o óleo morto, ele precisa estar devidamente, vamos dizer, estabilizado, como eles chamam, né? Ou seja, você precisa remover todo o gás, né, desse fluido, todos os leves, né, desse óleo, porque você vai armazenar isso, né, em tanques, você vai armazenar isso em navios, né, que vão transportar esses chamados navios aliviadores, vão fazer o transporte desse óleo para o refino. Então, você precisa, né, isso é uma questão de segurança, né, aquele óleo precisa estar estabilizado para não liberar ali e criar uma atmosfera, né, explosiva. Né? Você vai também criar condições para exportar o gás, né, e aí a gente vai entender por que a gente vai ter que comprimir, mas não só comprimir, a gente tem que tratar também, né, porque o gás, muitas vezes, por exemplo, ele pode conter componentes ácidos, lembra que eu falei, o gás natural vai ter saturado com água, e ele pode ter componentes ácidos, né, como CO2 e H2S, então isso aí vai causar corrosão, né, por exemplo, tá, e o descarte da água produzida, porque a gente precisa, né, obedecer seguir, né, as normas, né, aquilo que estabelece os órgãos ambientais, tá. Eu não vou falar muito sobre a parte de tratamento de água de injeção e outros detalhes, porque a gente, infelizmente, não vai dar tempo, tá? Mas para vocês terem uma ideia geral, né, se a gente pudesse, por exemplo, ir num poço, né, vamos dizer, um poço terrestre seria mais fácil, evidentemente, você vai num poço de petróleo, você coleta lá os fluidos que estão sendo produzidos, né, e com o passar do tempo, se você deixar lá em repouso, você vai ver, né, que a gente vai ter algo como um aspecto dessa fotografia que a gente vê, né, vocês veem aqui que a gente tem, né, uma fase aquosa, né, a gente tem água, aqui essa água tem sais, né, e essa composição de sais, ela depende da natureza do reservatório, alguns reservatórios têm mais, outros têm menos, tá? Aqui a gente tem o que a gente chama de emulsão, né, então essa aqui é uma emulsão de água em óleo, tá? A gente a depender da natureza do óleo, né, a quantidade de água que a gente consegue emulsionar junto com esse óleo é grande, né, pode chegar até a 70%, tá? Então, a gente tem aqui a fase óleo e a gente tem também aqui o gás, né, a fase gasóleo. Então, esses fluidos, eles precisam ser separados, né, então, observe, como eu falei, o que vem do poço é um escoamento multifásico, né, você tem várias fases, tá, e associação entre fases também. Então, a gente precisa, né, quebrar essa emulsão, a gente precisa separar o óleo da água, a água do gás, precisa separar todo mundo para a gente poder dar, né, o destino necessário. Tá? Além disso, né, esses fluidos, eles têm algumas características que vão tornar a coisa ainda mais complicada. Então, por exemplo, a água, né, ela tem muitos sais dissolvidos. Esses sais podem levar à formação do que a gente chama de incrustações, né? Então, nessa foto aí, vocês conseguem ver incrustações de sulfato de bário, tá? É um problema que a gente encontra com muita frequência, né, na indústria do petróleo, a precipitação de sais, como sulfato de bário, sulfato de estrôncio, carbonato de cálcio, né? A gente vai ter problemas com corrosão, porque a gente tem muitas vezes CO2, H2S, tem água junto, né? Isso aí também. A gente vai ter problema com micro-organismos, porque essa água, muitas vezes, ela possui o que a gente chama de bactérias redutoras de sulfato, né? Essas bactérias vão
consumir petróleo, né, elas se alimentam do petróleo num ambiente anaeróbico e vão produzir mais H2S, né? É um problema que a gente chama de souring, né, ou acidificação, né, dos reservatórios. E isso pode acontecer em tanques, pode acontecer em vasos. E você tem ali a água armazenada por muito tempo, né, isso pode acontecer. Isso vai ser um problema que vai estar associado com corrosão também, né. E a gente tem os hidratos, né, eu imagino que vocês já tenham ouvido falar sobre os hidratos. Então, coloquei aqui uma fotografia, essa fotografia é bem conhecida, né, foi tirada num campo aí da Petrobras. Você vê, né, esse bloco, né, que parece um bloco de gelo, na verdade, é o que a gente chama de hidrato, né, são chamados de clatratos, né, de gás, né, são essas estruturas, né, onde a gente tem moléculas de água formando jaulas, né, onde essas moléculas de hidrocarbonetos são encapsuladas, né. Então, essas estruturas, elas se formam, né, em determinadas condições de temperatura e pressão, quando você tem água e esses hidrocarbonetos, né, principalmente metano, etano, CO2, também pode formar hidrato, e se a gente não remove a água, né, presente no gás, a gente pode, então, estar suscetível à formação desses hidratos dentro das tubulações, né, de escoamento de gás, e aí a gente vai ter, né, o bloqueio, né, do gasoduto, né, e aí a gente pode ter consequências catastróficas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, que a gente tem, né, o que a gente chama de curva de dissociação de hidrato, tá? A gente tem, então, aqui em condições de pressão e temperatura, vocês vão ver, quando a gente vai para as baixas temperaturas e altas pressões, né, é que a gente está susceptível à formação desse hidrato. Então, essa curva de dissociação de hidrato significa que nessas condições de temperatura e pressão, ou seja, nessas altas temperaturas, né, a gente vai ter um gás livre de hidratos, nessa região, a região livre de hidrato. Essa região aqui é a região onde os hidratos são estáveis, né? Então, onde há a possibilidade da formação de hidratos. A região metaestável é uma região que, termodinamicamente, é possível a formação de hidrato, mas pode ser que ela não aconteça por razões cinéticas, tá? Então, essa curva de formação de hidrato, essa aqui de dissociação de hidrato, ela é calculada a partir de equações de estado, né? Então, com os princípios lá da termodinâmica, de equilíbrio de fase, tá? Mas, muitas vezes, na prática, a gente precisa de um sub-resfriamento para poder garantir que vai haver essa formação. A gente tem também, né, eu já citei aí bem por alto, as chamadas bactérias redutoras de sulfato, elas estão muito presentes na água, né, são bactérias anaeróbias, e elas vão transformar o sulfato, né, que está presente na água, muitas vezes, tá, no H2S, tá, e isso vai levar à corrosão. Aqui a gente tem um exemplo desse tipo de bactéria, a Desulfovibrio, né, Desulfuricans, é uma dessas espécies de bactérias que a gente que é capaz, né, de promover essa redução. Se você está presente lá na água, ou por algum motivo, ela pode levar à formação desse H2S. Tá? Então, aqui a gente tem, né, uma ideia bem geral, né, de como seria o arranjo geral desse processamento e essa separação. Tá? Então, a gente tem os fluidos que vêm do poço, né, eles vão passar primeiro por uma separação trifásica. Nessa separação, a gente vai obter uma água oleosa, né, uma água que ainda tem uma determinada quantidade de óleo, tá? Um gás que a gente chama geralmente de gás de alta pressão, porque essa primeira separação ela ocorre numa pressão acima da pressão atmosférica, aí vai depender de uma série de fatores, mas pode ser algo em torno de 10 a 20 atmosferas, tá? Depois, e aqui a gente segue também com o óleo, né, mas esse óleo aqui junto com emulsão ainda, tá? Então, esse óleo com emulsão vai para o que a gente chama de tratamento eletrostático, né, a gente vai usar um campo elétrico, né, para promover a quebra da emulsão, e aí a gente vai obter mais água oleosa, e a gente vai obter, então, o óleo, né, agora já livre da emulsão, certo? Mas ainda esse separador eletrostático trabalha na mesma pressão do separador trifásico, para que não haja liberação de gás,
Então, depois a gente vai para um outro separador. Então, aqui tem uma quebra de pressão. Como a gente quebra a pressão, libera mais gás. A gente tem um separador atmosférico. A gente tem um gás de baixa pressão. Então, o separador atmosférico separa o gás de baixa pressão do óleo, tá? E o óleo, agora morto, né, ou estabilizado, ele segue, então, para o armazenamento e depois vai ser enviado para refinarias através de offload, né, a gente tem os chamados navios aliviadores, né, que vão lá de tempos, uma vez por semana, normalmente, vai lá na plataforma, faz esse alívio, né, do óleo e leva para a refinaria, né. Então, aqui a gente tem, basicamente, o tratamento do óleo, né, tem duas etapas, basicamente, é um tratamento eletrostático e uma separação de baixa pressão, tá? Essas águas oleosas seguem para um tratamento para remoção do óleo, geralmente tem duas etapas, um hidrociclone, né, e um flotador, né? O hidrociclone, a gente vai ver como ele funciona, mas ele vai remover a maior parte do óleo, né, dessa água, e vamos dizer, um polimento, né, é feito através do flotador, né? Então, a gente tem mais ou menos aqui algo em torno de 1.000, vamos dizer, 1.000 miligramas por litro de óleo, né, aqui na entrada. Daqui a gente cai para 100, e do flotador de 100 a gente vai cair para 10, 12, alguma coisa nessa faixa. E aí vai para, né, o descarte. Então, esses blocos em verde representam o tratamento da água produzida. E o gás em amarelo, né, a gente vê, tem duas correntes de gás, uma corrente de baixa pressão, uma corrente de alta pressão. Então, a gente vai ter uma compressão auxiliar para comprimir esse gás de baixa para esse mesmo nível de pressão. Daqui a gente segue para o que a gente chama de compressão principal. A gente pode ou não ter uma unidade de remoção de gases ácidos, e aí, nesse contexto, gases ácidos, entenda-se CO2H2S, né? E depois um outro estágio de compressão, e depois a desidratação. Então, aqui entenda-se remoção de água, né, remoção de... Só que a gente não vai, normalmente, a gente não remove toda a água, a gente só vai reduzir, né, esse teor de água, para garantir que não vai haver formação de água no estado líquido, né, durante o escoamento no gasoduto. Então, geralmente, aqui a gente tem um ajuste, né, de ponto de orvalho, né, de água durante essa desidratação, e aí a gente garantindo que a gente não vai formar água no estado líquido, para não ter problemas com corrosão nem formação de hidrato. E aí, lá no PGN, a gente deve ter uma desidratação adicional. Então, vamos seguindo em linhas gerais aqui, né? A separação dos fluidos é feita num chamado separador trifásico. Esse separador nada mais é do que um separador que funciona sob um princípio gravitacional, né? Ou seja, você separa por diferença de densidade. Então, o gás é facilmente separado, é leve, né? E aí vai separar, a diferença de densidade é muito grande, ele vai sair por cima aqui, certo? E aí a gente tem aqui, né, esse vertedouro, né, que é projetado para, então, você promover essa separação do óleo aqui e da água, certo? Essa separação, claro que aqui também vai ter controle nas saídas, né, controle de vazão, para você controlar o nível e promover essa separação da melhor forma possível, tá? Existe uma norma, né, a API 12J, que é utilizado para poder calcular, então, né, a velocidade dessa separação, a velocidade de separação das gotículas, né, e para fazer o projeto desse tipo de equipamento. Aqui a gente tem duas abordagens, quando a gente vai fazer esse projeto, tem uma abordagem termodinâmica, né, a gente vai fazer um cálculo de flash, né, um flash trifásico, a gente vai ter lá, né, a composição das fases, e aí a gente pode, né, estimar qual seria a melhor condição de temperatura e pressão para fazer essa separação. E tem também uma abordagem fluidodinâmica, né, você vai calcular, então, né, o formato por exemplo, desse absorvedor de momento aqui, né, que na verdade é um dispositivo inicial para promover quebra. A gente tem aqui um extrator de névoa, né, porque às vezes o gás ele tem pequenas gotículas de líquido, então você vai estudar, né, do ponto de vista fluidodinâmico, a separação dos fluidos nesse separador. Aqui é a primeira separação, então é uma separação, vamos dizer assim, mais superficial, né, mais grosseira, onde você vai obter aqui um gás que ainda tem líquido, né, um gás saturado com líquido, você vai ter aqui um óleo ainda junto com emulsão, ainda você vai ter aqui uma água oleosa, e cada um segue, então, para o seu tratamento específico, né.
para dar né, focado naquele fluido em particular. Então, por exemplo, o óleo que sai aqui, né, mais a emulsão, ele vai seguir, então, para o tratamento eletrostático, tá? Esse aqui só ilustrando, né, e muitas vezes nesse tipo de equipamento a gente usa o que a gente chama de desemulsificantes, né, são esses produtos químicos, né, que favorecem, né, a coalescência, né, a fusão dessas gotículas, tá? E aí a gente formando gotículas maiores, a gravidade, né, vai poder atuar de forma melhor, né, e aí a separação vai ser mais rápida, tá? Porque a gente vai ter, né, a gente vê aqui, só voltar aqui, né, nessa equação a gente vê isso bem, né? Então a gente tem a velocidade de decantação, né? Isso aqui é a lei de Stokes, né? A gente tem a gravidade, tem a diferença entre as densidades dos fluidos, a gente tem o diâmetro da gotícula e a gente tem a viscosidade, né? Se a gente altera esse diâmetro, a gente favorece, né, a separação, tá? Então, no tratamento eletrostático, né, o óleo mais a emulsão segue para um tratamento eletrostático, que a gente está vendo aqui uma figura, né, uma representação desse tipo de separador. Aqui você tem essas placas, certo? E aqui a gente vai submeter, né, então, os fluidos a um campo elétrico. Você vai ter um campo elétrico aqui de natureza alternada, tá? E esse campo elétrico, né, ele vai promover, então, né, também a fusão, né, dessas gotículas, a quebra da emulsão. Nesse tipo de separador, os fluidos são alimentados por baixo, né, e o escoamento se dá, então, no sentido ascendente, né, à medida que os fluidos passam por entre, né, esses eletrodos, né, as gotículas vão coalescendo, a emulsão vai sendo quebrada, e aí a gotícula vai decantando, certo? Então, a água sai por baixo do separador, por cima sai um óleo já livre dessa emulsão. E aí, depois disso daqui, ele segue para um separador, né, um separador bifásico, é semelhante a isso que a gente viu, só que em vez de ser trifásico, é bifásico, tem duas fases, você vai separar o gás, né, um gás de baixa pressão, e o óleo, né, você vai obter, então, um óleo que agora já não tem mais água, né, que é livre de água e livre também de componentes leves, né, então é o óleo que a gente chama de óleo estabilizado, né, o óleo morto. E esse segue para os tanques de armazenamento, e dali ele vai ser enviado para o refino, né, para a refinaria. A água, né, a água que a gente separa, né, a gente vai ter, né, aqui a gente tem uma representação assim, diferente, né, teores de óleos, né, então, porque a gente classifica, o parâmetro que a gente usa para acompanhar é o que a gente chama de teor de óleos e graxas, né, o TOG, né, a quantidade de óleo presente na água, ele é determinado por um método gravimétrico, tá? Também é um método padrão. A gente tem aqui, então, né, amostras com 1.110, né, miligramas por litro de TOG. Essa primeira seria o aspecto da água que sai do separador trifásico, ou do tratamento eletrostático. Quando ele passa pelo hidrociclone, ele tem mais ou menos esse aspecto aqui, mais ou menos 100, né, miligramas por litro. Quando ele passa pelo flotador, ele vai ter, então, esse aspecto aqui, aí vai ser descartado no mar, né? Lembrando que a legislação, ela fala em 29, né, numa média mensal aritmética, né, simples, de 29 miligramas por litro. Então, a gente, no tratamento da água, a gente basicamente vai usar o que a gente chama de hidrociclone, né, você já deve ter ouvido falar, são esse tipo de equipamento, né, eles têm toda uma geometria, né, para poder promover, né, essa aceleração do fluido de entrada. Então, a gente tem aqui, ó, o fluido de entrada é uma água oleosa, tá? Aqui a gente tem uma seção cilíndrica, depois a gente tem uma seção cônica, né? E aqui a gente vai formar no centro, por causa dessa aceleração centrífuga, né? A água tende a se aproximar das paredes, né? Enquanto que o óleo tende a ficar na parte central. Ele vai formar que a gente chama de overflow, né? A gente vai formar esse overflow, que na verdade é esse core central do hidrociclone. Ele vai seguir no sentido ascendente e vai sair aqui por cima, né? Como rejeito, é um rejeito oleoso, tá? E a água, né, que fica juntinho da parede, ela vai sair no underflow, ou seja, na parte de baixo. Então a gente vê aqui a saída de água,
né, e a gente vê aqui a saída do rejeito, que é um óleo, né, que vai ser reaproveitado. Tá? Então, essa aqui tem toda uma geometria, né, e aqui é muito forte a parte de fluidodinâmica, né, para então você otimizar, né, a geometria desse equipamento para poder você promover essa separação. Aqui a gente tem, né, uma representação de como isso é utilizado. Na verdade, normalmente eles estão em vasos de pressão, tá? Então você tem um vaso de pressão com diferentes seções, né? Você vê aqui essas placas que separam essas seções, né? A alimentação é feita por aqui, por essa seção central, certo? Aqui a gente vai remover o rejeito, né? Do outro lado vai sair a água tratada, né? Esses hidrociclones são muito sensíveis à vazão. Vocês estão vendo aqui nesse gráfico, né? Tem a eficiência em função da vazão, né? Então, a gente tem que operar dentro de uma faixa de vazão para poder obter a máxima eficiência de separação. Aqui, né, o hidrociclone, ele converte, né, a pressão do fluido em velocidade. Então, a gente vai entrar com uma pressão alta, né, em torno a mesma pressão, praticamente, do separador trifásico, e o fluido vai sair aqui com uma pressão muito baixa, né, com pressão muito próxima da pressão atmosférica, aí segue para, né, o flotador. No flotador, a gente, então, vai ter nesse vaso de pressão, onde a gente vai, né, injetar, e a gente, na verdade, a gente satura, né, a água, né, com gás, tá, com gás natural, né, e aí esse gás, ele vai, né, à medida que o gás, ele acende, né, ele vai interagir com a gotícula de óleo e vai arrastar esse óleo para a superfície, e aí você vai ter, né, uma forma de coletar esse óleo, tá, então você tem um rejeito oleoso na superfície, tá? E na saída aqui, a gente vai ter, então, né, a água tratada, certo? Então, basicamente, a gente tem, né, o hidrociclone e o flotador para o tratamento da água produzida. Quando a gente terminar isso, a gente vai estar aí com mais ou menos entre 10 e 15 miligramas por litro, aí essa água vai ser descartada, certo? E, por fim, né, a gente tem, né, o condicionamento do gás. Né? Então, a gente viu o óleo, né, basicamente, ele tem um tratamento eletrostático e os separadores atmosféricos. A água produzida, a gente tem os hidrociclones e os flotadores, mas vocês vão ver que, né, basicamente, a gente tem aí separações que são baseadas no princípio da diferença, né, das densidades, né? Então, aí, nessa parte, a fluidodinâmica é muito importante, né? Mas vocês vão ver que o condicionamento do gás, é um pouquinho diferente. Né? A gente vai ter processos um pouco mais, vamos dizer assim, mais complexos, né? Mais elaborados, tá? O gás, ele sempre vai passar por etapas de compressão, elas são necessárias porque você precisa garantir, né, essa transferência do gás, né, como eu falei, na plataforma você não tem, né, facilidades para armazenamento do gás, então você vai produzindo o gás e você precisa escoar esse gás. Esse escoamento, né, se dá através de gasodutos, e para garantir esse escoamento eu preciso comprimir o gás. Então depende de quão distante está a plataforma das unidades terrestres, né. Mas hoje, né, a gente, no nosso cenário brasileiro, a gente já tem, né, unidades que comprimem a pressões tão altas quanto 250 atmosferas para poder garantir, né, que esse fluido vai chegar, que esse gás vai chegar nas unidades de terra, né, para o seu processamento. Tá? Então, a compressão, a gente vai ter basicamente sempre a mesma ideia, né, a gente vai ter um vaso separador na entrada do compressor, que é um separador bifásico, né, a gente vai separar para a gente poder remover líquidos, tá? Aqui a gente vai ter o compressor em si, a máquina em si, geralmente em plataformas se usam muito compressores centrífugos na compressão principal e compressores do tipo parafuso, né, que é um compressor volumétrico, né, um compressor volumétrico, na compressão auxiliar. Aí tem uma série de razões por causa de questões de pressão, questões de vazão, para a gente poder fazer, para poder se fazer essa seleção. Mas o princípio da compressão sempre vai ser o mesmo. Você vai comprimir, né, depois você vai resfriar, porque você comprime o gás, a temperatura do gás vai aumentar, tá?
E aí o que vai acontecer é que quando você resfriar o gás, esse gás vai haver a condensação, né, de parte das frações mais pesadas do gás, inclusive de água também, né? Então, você vai condensar água, vai condensar hidrocarbonetos os mais pesados, e aí aqui você vai ter que ter um outro separador. Então você separa o líquido, né, mais uma vez, e o gás segue para o próximo estágio de compressão ou segue para demais unidades. Então vocês vão essa lógica vai se repetindo, né, dentro das unidades de compressão. E aí, depois que a gente comprime, atinge uma certa pressão, né, a gente pode seguir, por exemplo, para uma unidade de remoção de gases ácidos, né. Então, como eu falei, essa remoção de gases ácidos, ela depende, né, da presença ou não, evidentemente, de CO2, H2S, tá? Então, se você tiver uma determinada quantidade de CO2, H2S, e você precisa remover isso para evitar problemas com corrosão, né, no seu gasoduto, então você vai ter diferentes tecnologias. Eu coloquei aqui uma unidade de amina, mas você pode ter também membranas, você pode ter produtos químicos, que são chamados sequestrantes de H2S, você pode ter também leito fixo, né, de óxido de ferro, né, óxido metálico, mas geralmente é óxido de ferro, né, às vezes modificado, às vezes é suportado, né, em alumina, mas é óxido de ferro, onde você vai ter uma reação gás sólido, né, o H2S reage com o óxido de ferro para formar, né, o sulfeto de ferro. E aqui a gente tem uma unidade de absorção, né, é uma unidade muito comum, né, muito utilizada quando você tem aí valores de gás ácido na ordem das percentagens, né, 10, 20, 15% de gás ácido. Tá? Então, a gente vai ter, basicamente, a torre de absorção, né, a torre de absorção, que é a torre número 1, né, onde você vai entrar com o gás ácido e você vai entrar com a chamada amina pobre, né, aqui a gente usa soluções aquosas de alcanolamina, né, são hidrocarbonetos que tem um radical NH2, né, esse radical NH2, ele é capaz de reagir, né, com CO2, tá? Então a gente vai ter aqui uma reação química, né, uma unidade de absorção associada com uma reação química, e aí vai ter toda aquela questão, né, de transferência do gás da fase vapor para a fase líquida, com a reação química, tem uma taxa de reação química, certo? E aí, dentro dessa torre, você tem os fluidos escoando em contracorrente, né? E à medida que o gás escoa ascendentemente, a reação vai acontecendo. No topo da torre, a gente vai ter o chamado gás, às vezes se chama, né? Hoje não se usa mais muito essa nomenclatura, mas o gás doce, né? O gás que não tem mais, né? H2S, nem o CO2, tem quantidades muito pequenas desses componentes, certo? E a gente vai obter a amina rica, né? Então aqui a amina é pobre porque não está ligada ao CO2 H2S, está livre de CO2 H2S, né? E a amina aqui é rica porque ela reagiu quimicamente com CO2 e H2S. Então agora a gente já não tem aquele radical NH2 livre mais, né? Ele já está ligado quimicamente ao CO2 ou H2S. Então, a gente precisa o gás segue seu caminho, né, mas a gente precisa de uma unidade para fazer o quê? A regeneração desse meu reagente, né, dessa minha mina, tá? Porque senão o processo ficaria economicamente inviável, né, você tivesse sempre que usar solução nova, né, então a gente precisa converter a mina rica em amina pobre novamente. Então, isso é feito, né, geralmente, né, através de um aquecimento, né, você vai aquecer você vai quebrar a pressão, porque essa torre, ela opera numa alta pressão, aí depende muito da unidade, mas algo em torno, às vezes, 40, 50, 60, 80 atmosfera, e depois você vai quebrar essa pressão, né, quando você quebrar essa pressão, você vai ter que separar algum gás que foi solubilizado, você vai ter que separar algum hidrocarboneto que também foi arrastado. Depois você segue para essa torre 3, né, que é a torre regeneradora, né, e aí você tem um reboiler, você vai ver que você vai ter um processo, então, de aquecimento dessa mina, e aí, à medida que você aquece, você libera, né, CO2
e H2S, né? Aí você também vai ter vapores de água, os vapores de água são condensados no topo, né? Tem um condensador e volta, né? Para fazer o refluxo de topo. E aí, depois que você separa esse CO2 e esse H2S, a mina vai ser resfriada, vai ser bombear que você tem uma bomba de recirculação, né? E volta para cá. Então, essa mina, ela fica nesse processo cíclico, tá? Ela é injetada na torre de absorção, ela absorve, reage quimicamente, e aí ela volta para a regeneração, e aí vai ficar nesse processo. E o gás, ele simplesmente entra na torre de absorção, reage quimicamente, libera o CO2 e o H2S, sai livre de CO2 e H2S, segue para a etapa seguinte. Aqui eu coloquei algumas dessas, né, das reações para a gente ilustrar, são reações de equilíbrio, né? Então essas relações dependem de pressão e temperatura. Vocês vão imaginar que quando a gente aumentar a pressão, né, essas reações tendem a ir para o lado direito, né, para a formação desses compostos em fase aquosa. E quando a gente reduzir a pressão, né, a gente vai ir no sentido contrário, ou seja, vai liberar esses gases ácidos para a fase gasosa. A gente vai brincar, então, com essas condições para poder, né, promover a reação e regenerar a amina. Aqui a gente tem alguns exemplos dessas aminas. Temos aí a ME, né, que é a monoetanolamina, a dietanolamina e a MDE, que é a metildietanolamina, são os 3 compostos químicos mais usados. Eles não são usados como composto puro, mas são soluções aquosas, né, que tem aí suas faixas de concentração, de acordo com recomendações aí. Né? Principalmente a monoetanolamina é uma base muito forte, né, então ela é muito corrosiva, né, então geralmente ela é usada em concentrações menores. Tá? Outras tecnologias, como eu falei para você, infelizmente não dá tempo para a gente lidar com todas, né, a gente vai ter, então, os leitos fixos de óxido metálico, né, e aí a gente vai ter uma reação gás sólido, né, a gente tem esse óxido de ferro, ele pode ser mássico ou pode ser suportado, ele vai reagir quimicamente, é exclusivo para a remoção de H2S. A gente tem tratamentos químicos, são usados sequestrantes de H2S, né, a gente tem o composto mais usado é a triazina, né, é um anel, né, de benzeno, mas com nitrogênio, né, substituindo alguns carbonos, tá? E esse composto, ele tem uma capacidade de reagir quimicamente com o H2S, e é muito usado, né, muito usado, quando os teores não são muito altos, né, assim, 1000 ppm de H2S, 500 ppm de H2S, aí você usa esse tratamento químico. E tem também as membranas, né, são membranas, geralmente são mais utilizadas para o CO2, tá? E aí também a separação vai ser feita, né, através da permeação desse CO2 através de uma membrana polimérica, né? Você tem um polímero e aí você vai ter um processo de permeação através dessa membrana, promovido por uma diferença de pressão, né? A força motriz vai ser uma diferença de pressão. E aí depois, finalmente, né, a desidratação. A última etapa do condicionamento do gás é a desidratação. A gente tem dois tipos de tecnologia: a absorção física, né, porque não tem reação química nesse caso, com o trietileno glicol, tá? Que vocês estão vendo aí a estrutura, e como vocês podem imaginar, esse carinha, ele é bastante higroscópico, né, ele tem 2 OHs, tem esses oxigênios também, então ele tem uma capacidade muito grande de absorver a água, de se ligar quimicamente com a água, né, e você tem, né, peneiras moleculares para adsorção, né? Então você tem processo de adsorção também como uma alternativa, tá? Mas em plataforma de petróleo é comumente utilizado, né? Não só em plataforma, de maneira geral, na indústria do petróleo é amplamente utilizada a absorção física com trietileno glicol. A gente só usa peneiras, né, quando a gente quer uma remoção mais, vamos dizer assim, mais contundente, né, porque a peneira permite você alcançar 1 ppm de água no gás, ou seja, praticamente você obtém um gás seco, né, então isso é importante, por exemplo, em unidades de processamento de gás, né, quando você vai operar com temperaturas muito baixas, né, então, unidades de processamento que são baseadas no princípio do turbo expansor, porque ele atinge temperatura muito baixa, menos 90, menos 110 graus Celsius, então a gente vai precisar de usar peneiras moleculares,
né? E aí, nas unidades do pré-sal foram usadas peneiras moleculares, porque o objetivo era reinjetar o gás, e aí também se desejava um gás seco, né? Mas o mais comum é a gente ter absorção física com o trietileno glicol. E aí, assim, o princípio é basicamente o mesmo, né? Você tem uma torre de absorção e você tem, né, uma série de unidades para regeneração do fluido. Da mesma forma, a gente tem o que a gente chama de tag pobre, né? O tag pobre é injetado no topo da torre. Aqui no topo você vai ter um distribuidor, tá? Aqui a gente vai ter ou pratos ou uma torre empacotada. Geralmente em unidades offshore são unidades empacotadas, porque a torre fica menor, né? Ela é mais compacta. E aí você vai ter o gás úmido, né, sendo injetado na parte inferior da torre. Então o gás úmido segue no sentido ascendente, o tag pobre segue no sentido descendente. Eles vão entrar em contato em contracorrente, né, vai ter então a absorção dessa água, certo? Aqui no fundo da torre que você obtém é o tag rico, e no topo da torre o gás, né, desidratado, sabe? Que é bom a gente lembrar que esse gás, na verdade, que ele diz aqui dry, né, seco, na verdade ele não é seco, ele tem uma concentração bem menor de água, né? Então ele tem um ponto de orvalho aí, isso depende da plataforma, mas talvez algo em torno de menos 15, menos 10 graus Celsius, significa que você tem que reduzir a temperatura para menos 15 ou menos 10 para poder haver a condensação dessa água. Mas você ainda tem água, né? Você ainda tem uns certos ppm de água nesse gás, certo? Da mesma forma, né, o tag rico segue para a unidade de regeneração. O princípio também é o mesmo, né? Essa torre de absorção opera numa alta pressão. E aí você vai quebrar a pressão, né? Você vai liberar alguns hidrocarbonetos e algum gás ficou dissolvido no tag, né, porque aqui, como você está operando numa altíssima pressão, é inevitável, né, o próprio metano, né, o etano, os outros componentes, eles vão ter uma certa solubilidade, certo? Embora nesse caso aqui, a gente opera com tag com uma concentração muito alta, né, então em torno de 99,9%, certo? É uma concentração alta de tag, mas ainda assim você vai ter uma certa solubilidade desses gases. Então, esses gases são separados e depois você segue para uma torre que é quase uma destilação, né? Você vai aquecer, né, essa solução para você evaporar a água que foi absorvida, certo? E aí você retorna, né? Você resfria e retorna para a torre de absorção. Aqui a gente tem essa torre aqui, né, de regeneração opera em pressão atmosférica e no reboiler a gente vai ter temperaturas aí no refervedor, temperatura de 204 graus Celsius. No topo, em torno de 100 graus Celsius. Já aqui, né, a gente opera com baixa temperatura, né, 40 graus Celsius, né, para o contexto daqui da plataforma, seria uma baixa temperatura, e com pressões altas, né, e aí entre 120 e 200 atmosferas, para favorecer o processo de absorção. Certo? Então, o tratamento do gás, né, vocês veem que é mais complexo, né, justamente porque a gente tem, né, tecnologias, processos, né, que estão aí até mais vamos dizer assim, do âmbito, né, da engenharia química. Tá? E depois que a gente desidratou o gás segue automaticamente para o gasoduto e aí vai para o PGN. Certo? E lá na UPGN é que a gente vai ter, né, a separação do que é gás natural, um etano, um propano, um GLP, uma gasolina. Aqui a gente fez só, removeu a água e os gases ácidos, porque a nossa preocupação maior aqui é evitar a formação de hidratos e evitar, né, processo de corrosão no gasoduto. Tá? Então, aqui, como eu falei, é por isso, né, que esse processamento é às vezes chamado de processamento primário, ou às vezes é chamado de processamento de condicionamento, né, de fluidos, porque, na realidade, é apenas assim, você está condicionando os fluidos para que eles possam ser enviados, né, para plataformas e unidades de processamento. Né.
E aí, desculpa, para refinarias, né, refinarias e unidade de processamento. E aí já é uma outra, né, uma outra história, um outro mundo de coisa, né. Eu coloquei algumas referências, depois eu vou disponibilizar para vocês, então, essa apresentação, com as referências e tudo, eu envio para vocês, Jean. Bom, era isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês, espero que tenha dado para acompanhar. Valdério, agradeço, parabéns pela excelente apresentação. Ficará aberto agora aos participantes fazerem suas perguntas via chat, ou poderão abrir o microfone e perguntar diretamente ao Valdério. Podem ficar à vontade. Boa tarde, Jean. Aqui é Zé Geraldo. Gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Primeiro, quero... tudo bem, Valdério? Como vai? Tudo bem, professor. Tudo bem. Prazer em ver. Prazer em vê-lo também, né? Quanto tempo? Pois é, um tempão. Então, quero parabenizar pela excelente apresentação e é uma apresentação que traz para a gente não só o processo, como realidades da Petrobras para guiar futuras pesquisas nossas, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, a gente trabalha com materiais, né, de catalisadores, absorventes, e eu queria perguntar o seguinte, qual é a condição do gás que vocês recebem, né? Ou seja, em termos de quantidade de CO2 que tem, ou de H2S, né, que pode favorecer um processo, por exemplo, de separação do CO2 com membranas e separação, purificação, remoção do H2S com adsorventes, que você falou aí que tinha os óxidos de ferro, né? Eventualmente, né, pode-se também desenvolver outros. Aí eu queria ter uma ideia de quando é que vale a pena usar esses outros processos alternativos, em vez de usar o MEA, o DEA. É uma boa pergunta, professor. Essa questão, ela é bem assim, interessante, porque ela vai variar muito, né, de campo para campo, e em relação à realidade específica, né, de cada projeto, né. Uma das vantagens das membranas é que a membrana ela tem uma certa flexibilidade, né. Eu posso, por exemplo, eu tenho um gás que tem 30% de CO2 e uma unidade foi projetada para esses 30%, ela pode muito bem lidar com um gás que tem 50% de CO2, 60% de CO2, ela tem uma certa flexibilidade para isso, porque o que vai mudar é a quantidade de permeado e a quantidade de não permeado que você vai obter no final, né? Só que, por outro lado, a separação dela é uma separação mais, vamos dizer assim, bulk, né? Você não vai nunca obter um gás tratado com ppm de CO2. Então, o gás tratado no final, ele vai ter 2, 3% de CO2, né? Agora, então, a gente vai ser vantajoso a gente usar a membrana quando a gente estiver nessas condições, ou seja, eu quero um processo mais flexível, eu quero um processo, mas eu não estou muito preocupado com esses 2, 3% de CO2 que vai ficar no final, né? Já a mina, né, já a MEA, DEA, esse tipo de processo, ele não tem tanta flexibilidade. Você projetou ali uma unidade daquela, uma torre daquela para lidar com um gás que na entrada tem 12% de CO2, você não vai conseguir operar aquilo com uma unidade, um gás que tenha 50% de CO2. Então, ele não tem essa flexibilidade toda, né? Mas, por outro lado, você vai obter um gás tratado que tem lá ppm de CO2, ppm de H2S. Então, vai depender muito do teu objetivo lá na unidade, né? Uma outra coisa que vai acontecer é que quando o teor de CO2 é muito alto, né, por exemplo, 40% de CO2, o reboiler da mina fica monstruoso, né? A quantidade de energia, porque como o teor de CO2 vai ser muito alto,
a vazão circulante de amina no sistema vai ser muito grande, você vai ter uma vazão muito grande, e aí você vai precisar de um reboiler muito grande. E gerar energia numa plataforma é uma coisa muito complicada, né? Você tem uma certa limitações, principalmente porque você tem a questão do compressor. O compressor é um grande consumidor de energia, né? Então, hoje, uma plataforma, ela gera 75, 100 megawatts, né? É correspondente a uma cidade de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil habitantes. Então, é uma coisa muito, muito grande, né? Então, assim, sempre que você vai fazer essas decisões, você vai ter que lidar com essas limitações, otimizações, né? O caso do leito fixo de H2S, ele só é interessante quando o teu de H2S não é tão alto. Então, geralmente é assim, se o teu é muito baixo, 20 ppm, 30, 40, 50 ppm de H2S, provavelmente você vai usar um sequestrante de H2S, é um produto químico, é injetado lá na própria linha, né? Ele vai fazer essa captura desse pequeno teor de H2S. Se você parte para um teor um pouco maior, então entre 50, 100, 100 e pouco, se você usar o sequestrante químico, produto químico, o consumo vai ser muito alto. Então, são litros e litros litros não, né? Metros cúbicos e metros cúbicos de sequestrante por dia. Então, a quantidade é muito grande. Então, você não vou usar o sangue, vou usar o leito, né? Então, o leito fixo te dá um pouco mais de flexibilidade em relação a isso. Mas se você passa, por exemplo, de 1000 ppm de H2S, o próprio leito também já fica complicado. Por quê? Porque esse leito aí, na verdade, ele reage quimicamente, né? Então, é um processo em batelada. Você tem um leito, você preenche lá com toneladas de óxido de ferro, aquele óxido de ferro vai ser convertido em sulfeto de ferro. Depois de um determinado tempo, você tem que parar a unidade, abrir tirar todo aquele material que reagiu e colocar uma carga nova. Então, se esse processo, se esse teor de H2S na entrada é muito grande, essas paradas para fazer a substituição do material também vão se tornar muito frequentes. Então, você vai esbarrar em questões logísticas, né, em relação à plataforma que está trazendo esse material. Aí, quando você passa desse limite, provavelmente você vai tentar uma mina, né, para remover, então, o CO2 e H2S. E aí, a mina e a membrana vão estar mais ou menos ali naquela mesma região, competindo, mas se o teor for muito alto, provavelmente você vai preferir trabalhar com a membrana. Muito boa as suas colocações. Eu queria fazer uma outra pergunta, que é a seguinte, né? Se, no caso eu ouvi falar, né, numa tese lá do UFRJ, que quando as concentrações de CO2 são muito altas, né, existe também um pré-separador, que se chama separador supersônico, não sei se você já ouviu falar. E, quer dizer, eu não sei até que ponto que ele não chega a diminuir tanto quanto uma membrana, e nem, logicamente, quanto uma mina. E eu queria saber se a Petrobras usa em alguma unidade um separador supersônico. E a outra pergunta é se, na maioria das vezes, esse CO2 e H2S separado, ele é reinjetado no poço, né, para capturar, principalmente para capturar o carbono, né, nem tanto pelo H2S. Seria isso. Mais uma vez, obrigado, professor. Esse separador supersônico, até onde eu sei, ele é destinado à separação da água, né, para separação de água. Na verdade, seria uma opção, né, para desidratação. Ele foi muito estudado com o objetivo de você fazer o processamento subsea, né, o submarino, né. Se pensou muito isso em algum momento aí do passado. Eu não sei como está isso agora, né, porque eu estou aí fora um pouco tempo, mas se pensou muito, né, nessas unidades de processamento subsea, ou seja, você tem um processamento submarino que substituiria a plataforma, né, e esse separador supersônico foi pensado, né, para um processo de substituição da desidratação, porque ele ajudaria, então, né, a remover essa água, ou uma parte dessa água. Eu sei que a Petrobras chegou a fazer testes com isso em campo, né, mas até onde eu sei, eu acho que não tem nenhuma plataforma que opere esse tipo de equipamento. Até onde eu sei, pode até ser que tenha aí uma unidade ou outra,
mas não é, assim, vamos dizer assim, amplamente utilizado, tá? A outra pergunta era o CO2. Hoje em dia, né, o CO2 está sendo reinjetado, está sendo todo reinjetado na plataforma, e principalmente do pré-sal, né, reinjetado no reservatório, principalmente no pré-sal, porque a gente tem uma vantagem também, que é a questão da recuperação avançada, né? Você reinjeta esse CO2 no reservatório, numa alta pressão, então esse CO2 ele vai estar numa condição supercrítica, né? Porque a pressão é muito alta, 500, 600, 700 atmosferas. Então esse CO2 supercrítico ele se dissolve no óleo e ajuda, né, a reduzir a viscosidade do óleo e no escoamento através do leito poroso, né, do meio poroso, né, o escoamento em meio poroso. Então é o que eles chamam de recuperação avançada, né? Tá entendendo? Então é interessante, né, não somente pela captura, né, a captura do CO2, mas também pela questão de você poder promover uma maior recuperação do óleo. Muito obrigado, excelente apresentação. Obrigado, professor. Obrigado. Vitor, pode fazer a pergunta, Vitor. Boa noite. Boa noite, Vitor. Parabéns pela apresentação, primeiramente. Muito obrigado pela... E, assim, poderia repetir o que é que causa a separação das fases durante, no hidrociclone? Que eu não consegui entender tão bem. Tá. Deixa eu voltar aqui, então, na apresentação, e fica mais fácil para você. O hidrociclone, a gente tem, então, ele tem basicamente, né, você vai ver que a gente tem a entrada, né, a entrada da água oleosa, certo? Então, a água oleosa, ela vai entrar tangencialmente, tá, a essa seção, né, cilíndrica, que eles chamam de invóluta, tá? E aí você vai promover, né, esse escoamento tangencialmente à parede do cilindro, né, vai fazer com que essa energia de pressão aqui do fluido, essa água oleosa, ela vai estar numa pressão 10, 15 atmosfera, né? Então, esse direcionamento tangencial vai formar vai formar esse escoamento, né? Como se fosse um vórtice, né? Vai formar esse vórtice. Tá? E essa aceleração, esse vórtice vai promover, então, a aceleração dos fluidos. Tá? Essa aceleração vai criar um campo centrífugo. Né? Esse campo centrífugo vai atuar nos fluidos de forma diferente. Por quê? Porque o óleo ele tem uma densidade menor do que a água. Então, a tendência da água, como ela tem uma densidade maior, ela sofre mais a ação, né, da aceleração centrífuga, então ela vai se deslocar mais para as paredes, enquanto o óleo vai ficar numa região mais central, tá? Então, esse fluido, eles vão escoando, né? Você pode ver nesse vórtice, nesse sentido, né? Para essa saída de cá. Só que por causa desse estrangulamento, né? Nessa seção cônica, tá? Você vai causar a formação de um cone central de óleo que segue no sentido contrário, tá entendendo? Vai existir um ponto aqui em que vai haver esse retorno, né, do óleo, justamente por causa desse estrangulamento, tá? Então, a água, porque escoa próximo à parede, ela consegue seguir, tá? No sentido da saída do óleo, da saída da água, né? Então, voltando, né? Então, a água, porque ela escoa próximo à parede, ela vai descrevendo essa trajetória, né? Helicoidal, e aí ela vai, né, no sentido da saída do óleo, enquanto, eu só quero dizer saída do óleo, da saída da água, ok? E o óleo, por sua vez, como ele fica na região mais central, por causa desse estrangulamento, né, nessa seção cônica, você vai formar aqui uma região de maior pressão do que essa região aqui fora, tá? Para você fazer isso também, na verdade, existe uma válvula aqui, né, que você vai usar essa válvula justamente para fazer esse ajuste, promover a formação desse cone central e promover o escoamento do óleo no sentido contrário, certo? Então, o controle desse hidrociclone passa pelo ajuste dessa pressão aqui na saída. Então, você ajusta essa pressão no rejeito e vai promover, então,
né, com a saída do óleo pela parte superior do hidrociclone. Tá? É uma coisa assim, realmente assim, não é tão, é tão trivial a gente ver, mas é interessante quando a gente olha, por exemplo, simulações de fluidodinâmica, né, eles conseguem captar muito bem, né, essa mudança, né, por causa do estrangulamento, essa mudança, esse aumento da pressão no cone central e essa mudança na direção do escoamento. Então, se você olhar lá dentro desse hidrociclone, durante sua operação normal, né, você vai ver próximo à parede um escoamento no sentido da saída da água, e no cone central um escoamento no sentido contrário, na direção da saída do rejeito. O óleo, como ele é menos denso, ele vai entrando nesse cone central para na saída do rejeito, e a água, como tem uma densidade maior, a tendência dela ficar próxima à parede e atingir a saída da água. Eu espero ter conseguido explicar um pouco melhor. Sim, obrigado. Obrigado. Mais perguntas? Valdério, eu queria tirar uma dúvida, né? Porque eu fiquei realmente bastante abismado com aquela imagem que você mostrou dos hidratos, né? A formação dos hidratos naquele tubo. A Petrobras já tentou identificar meios de diminuir essa formação desses hidratos? O hidrato, ele é vamos dizer assim, ele é uma questão amplamente discutida, né, desde aí, sei lá, de década talvez 60, 70, né, existem muitos modelos termodinâmicos, e aí na parte de hidratos, né, a termodinâmica é muito forte, tá? A gente tem esses modelos termodinâmicos para você prever, né, a possibilidade da formação de hidrato, então a gente vai prever aquela curva, né, de dissociação de hidrato, que é a partir daquelas condições de temperatura e pressão em que você vai formar, né, o hidrato. E aí você vai ter várias abordagens, né? Você pode remover a água, que é a desidratação, tá? Você pode também adicionar o chamado inibidores de hidrato. Então, por exemplo, o etanol é um inibidor de hidrato, né? Se usa muito etanol em plataforma como inibidor de hidrato. Em outros lugares do mundo, se usa também o metanol, mas no Brasil é proibido usar metanol, a gente usa etanol, tá? Também se pode usar o monoetileno glicol, né, que é o parente do trietileno glicol, só que é menos comum porque o monoetileno glicol, ele tem uma viscosidade muito alta comparado com o etanol. Então é mais comum no Brasil a gente usar etanol. Esses são os que a gente chama de inibidores termodinâmicos. Existem também inibidores cinéticos, mas esses não são muito utilizados, né? E aí é bem interessante quando você vê isso do ponto de vista termodinâmico, né? Você tem lá um diagrama, né, temperatura, pressão com a curva de formação de hidrato. E aí quando você adiciona, por exemplo, o etanol, você vai ver que a curva ela é deslocada para a esquerda. E aí você cria mais condições de temperatura e pressão em que não há formação do hidrato. Porque você teria, por exemplo, se fosse metano, água, né, e você adicionou etanol, você sai de um sistema binário para um sistema ternário, e aí, né, devido a esse efeito do etanol, dessa ligação do etanol junto com a água, né, você tem menos água disponível para formar o hidrato, termina que a curva é deslocada. Certo? Então, assim, basicamente hoje, né, são duas ações, né, é sempre desidratar o gás e a utilização dos inibidores de hidrato. Não, ok. Uma outra coisa, você comentou que na parte da separação dos gases, que nem sempre vocês fazem a remoção dos gases naquela etapa. Ela é feita posteriormente aonde? Na UGPN? Aí depende, assim, por exemplo, vamos supor, se a gente tem um reservatório que tem um teor de CO2 muito baixo, né, por exemplo, sei lá, 0,5% de CO2, talvez nem tenha separação desse CO2, porque lá na especificação do produto final, né, para o gás natural, você vai ver lá pelas normas, né, que existe lá um percentual de CO2 que é aceito, né? Então, geralmente, se você não tiver
Isso vai depender também, desculpa, isso vai depender também do que você está processando lá, do que exatamente você está produzindo lá na UPGN. Porque, às vezes, o que é que vai acontecer? Por exemplo, tem o PGN, que ela tem uma planta muito simples, aí ela recebe um gás que a gente chama de gás pobre, que ela é basicamente metano, né, e aí ela produz só o quê? Gás natural e um condensado lá, uma gasolina natural que segue para uma refinaria, ou então ela produz gás natural, GLP e essa gasolina. Então, é possível que você nem remova se o CO de CO2 não for muito alto. Agora, se você tem uma unidade muito complexa lá na frente, por exemplo, uma unidade que produz metano, etano, propano, ela separa componente por componente, né? Então, pode ser que você precise remover, porque, por exemplo, pode ser que o CO2, a tendência dele seja se concentrar na fração de destilação do etano, por exemplo. Então, ele vai todo se concentrar no etano, e aí aquele cara que era 0,5% na carga vai virar 10% no etano. Então, você talvez tenha, por exemplo, uma unidade de amina lá na UPGN. Tá entendendo? É uma possibilidade também. É muito comum ter aminas, quando tem um PGN, remoção de gases ácidos, é muito comum ter unidade de amina. Ok, agradeço. E já de antemão, como realmente você falou, o tempo para a apresentação tem muita informação, já fica o convite aqui para posteriormente a gente estender, como o professor Geraldo teve com esse curiosidade na parte do condicionamento do gás, toda aquela parte do tratamento em si, a gente depois conversa para ver a melhor forma de você dar um seminário sobre isso também. Pode ser, claro. Para mim é sempre um prazer, é uma alegria imensa, sempre assim, voltar para a UFPE, mesmo que virtualmente, para esse departamento, pelo qual eu tenho um carinho muito grande, né? Eu fui aluno de muitos professores que estão aí privilegiando, né? O Zé Geraldo foi da minha banca de mestrado, né? Então, assim, são pessoas que eu tenho um carinho e uma amizade muito grande. E eu acho que é a forma que eu tenho de retribuir, né? Tudo aquilo que eu aprendi, que eu recebi, né, desse departamento, dessas pessoas, sem participar. Então, eu estou sempre à disposição. É só você me chamar. Manda um e-mail aí, a gente acha um tempo aí, uma horinha e a gente faz. Com certeza. Okay. Viviane quer fazer uma pergunta, viu, Valdério? Tá bom, vamos lá. Oi, Valdério, tudo bom? Parabéns pela apresentação. Obrigado. Ô, Valdério, eu queria tirar uma dúvida. Na verdade, é uma curiosidade. Essas membranas que você citou na apresentação são membranas poliméricas, certo? Sim, sim. Tem algum material que vocês utilizam que seja de membrana biopolimérica? Tu saberia responder? Não, eu acho que não no tratamento de gás, não. Eu não sei se alguma coisa, talvez, no tratamento de água, desculpe, que não é a minha maior especialidade. Embora, até onde eu sei, eu acho também não. Assim, eu nunca ouvi falar, pode ser que tenha, mas eu desconheço, assim, sinceramente, eu desconheço. Ô, Valdério, mas seria interessante, porque a gente está desenvolvendo um trabalho com membranas biopoliméricas, assim, com essa finalidade também de tratar águas. Tratar águas, Bom, isso aí tudo, eu acho que, assim, o que a gente... eu acho que toda pesquisa, né, ela é válida, tá entendendo? Porque a gente nunca sabe, né, qual é o resultado final que vai sair daquilo dali. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante quando a gente faz a pesquisa é a gente entender qual é a realidade, né, quem é que aquela nova tecnologia, com quem aquela nova tecnologia está competindo, para a gente poder, né, entender vantagens e desvantagens. Observe que esse tratamento da água que eu apresentei aqui são tratamentos em plataformas de petróleo. Mas se você for em campos de terra, por exemplo, você vai ver que o tratamento é completamente diferente. Porque as premissas são diferentes, né? Então, em plataforma, uma premissa é a questão do espaço e peso. Hidrociclones são equipamentos muito pequenos, muito compactos, né? Mas são equipamentos complexos, assim, ele é delicado, ele tem uma faixa de vazão que ele precisa operar, então existe um risco muito grande de você desenquadrar a água,
né, e ter sérios problemas durante o seu processamento. Então, ele exige, né, um acompanhamento maior. Em campos terrestres, é muito comum se usar os chamados separadores API, são caixas, né, de separação enorme, porque no campo terrestre você não tem a limitação do espaço, tá entendendo? Então, você vai ter ali uma caixa com de grandes dimensões, né? A água oleosa fica ali por um grande tempo, né? Um tempo de residência muito elevado, e a separação vai acontecendo aos poucos. Então, eu acho que, às vezes, quando a gente está desenvolvendo, né, uma nova tecnologia, a gente deve tentar direcionar para esse qual é o nicho, né? Onde é que ela poderia ser aplicada, né? Quais são exatamente as vantagens, né? Que tipo de tecnologia ela poderia substituir, né? Então, por exemplo, hidrociclones são equipamentos que foram se tornar populares nos anos 80, tá entendendo? E não é nenhuma garantia de que eles não possam ser substituídos por uma outra tecnologia. Então, o professor Geraldo citou, né, os separadores supersônicos. Eles foram muito estudados, até uns anos atrás, né, eu vi apresentações, né, como uma possibilidade. Então, esse tipo de pesquisa é sempre importante e necessário, né, porque às vezes a tecnologia ela surge, mas ela só vai aparecer muito tempo depois, né? Então, um exemplo final, né? Os compressores parafusos, que hoje são muito usados em plataforma, eles foram desenvolvidos nos anos 40, mas só começaram a se tornar popular em plataforma a partir dos anos 80. Hoje eles substituíram todos os compressores alternativos, que eram a maioria, né? Assim, que eram a primeira escolha há, sei lá, 50 anos atrás. Então, se você for lá em Sergipe, ali em Atalaia, nas unidades Atalaia, você vai ver um monte de compressor alternativo, porque aquela unidade é antiga, né? Mas se você for hoje em unidades novas que estão saindo de estaleiro, você vai ver que não tem mais compressor alternativo, é compressor parafuso, né? Então, às vezes, assim, você desenvolve hoje, né, a tecnologia, mas aquilo, às vezes, ainda leva um tempo para poder também começar a ser, vamos dizer assim, assumido, né, pela indústria, né, porque tem, às vezes, uma série de questões para ser ajustadas e tal, tá entendendo? Uhum. Não, entendi. É porque a minha finalidade também seria essa parte, né, de relacionada ao óleo do petróleo, mas eu só fiquei curiosa para saber se vocês tinham essa parte de biopolímeros, né, mas depois eu pesquiso. Tá bom, Valdéria, obrigada, viu? Por nada, obrigado também. Ajudou bastante. Tá. Oi, Jean, antes de passar para você fazer o encerramento, eu queria fazer um comentário para Valdéria. Queria agradecer, né, um show de apresentação, como os alunos estão colocando aí, muito didático, Valdéria, e eu fiquei muito feliz quando você disse que é um prazer para você voltar, que é como se você estivesse dando retorno para a universidade. E nós temos aqui presente também um aluno, o Fábio, que ele sempre diz isso, o sonho dele é voltar para a universidade para dar o retorno que a universidade investiu nele. Então, é muito bom de saber que nós temos ex-alunos que pensam dessa forma. E queria dizer a você que nós temos também aqui a presença do professor Luciano, não sei se ele chegou a ser professor, acredito que não. Não. Professor Luciano, obrigada, Lu. Não. Foi não, ele é novinho, Valdério. Não fui não, ouvi falar muito dele, porque ele é da época de Alessandro, Isso mesmo. Sim. Quem mais? Aldair. Finado Aldair, eu acho que também chega a pegar ele, né? Tá com ele, enfim. Pode dizer, Lu. Não, então, já que está aberta a palavra aqui para mim, né, eu queria parabenizá-lo pela excelente apresentação. Obrigado. Não sei se você sabe, isso foi a área do meu concurso, né? Foi essa área de petróleo aqui para a UFPE, né? A professora conseguiu essa vaga. Muito feliz em estar aqui aprendendo um pouco mais, né? Tudo isso que você está passando para a gente, né? É uma satisfação imensa estar aqui. Eu cheguei um pouco atrasado, estava fazendo outras coisas, mas enfim, deu para captar a maioria das coisas que você apresentou aí. Aproveitando, já que está aberto o microfone, eu não queria fazer essa pergunta, mas já que está por aqui, tu disse que é utilizado o etanol para a solubilidade
inibidor de hidrato, né? Inibidor de hidrato, né? Isso na plataforma. A plataforma, não é isso? Então, Isso. Eu queria perguntar se esse etanol, ele é produzido na plataforma, através de uma reação química, ou ele é transportado até a plataforma para ter essa finalidade? Não, ele é transportado, ele é transportado na plataforma, até mesmo porque o consumo eu imagino, isso depende muito da plataforma, mas o consumo não é tão elevado, né? Não é tão elevado, Eu fiquei imaginando, se fosse algo tão elevado o consumo, então seria interessante, talvez, ter uma planta pequena para a produção desse etanol, né? Enfim. Mas sim, é só uma coisa que veio à cabeça. São ppms de etanol. PPMs são suficientes para você tá ok. Então, essa inibição. Da quantidade. Valeu, Valdério. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer, muito obrigado. Um abraço. Obrigado, abraço. Também agradeço a Zé, meu companheirinho, sempre aqui também prestigiando. Luiz, meu chefinho querido, que está aqui, não perde uma também, tá? Fica de plantão. É muito importante a presença dos professores. E quero agradecer também a presença de convidados de outros programas. Então, essa interação está muito boa. Nós temos 4 PRHs agora na UFPE, Valdério. Que bom, que bom. A gente está sempre interagindo. E obrigada mais uma vez, Valdério. Um beijo bem grande para você, um abraço, até a próxima. Obrigada por tudo, vamos lhe aperrear muito e vou passar a palavra para Jean, né, fazer as considerações dele e encerrar esse nosso seminário. Poxa, muito obrigado, professora. É um prazer enorme, uma alegria muito grande. Um abraço, um beijo para você também. É muito bom sempre ver a senhora, sempre conversar. É uma alegria. Obrigada. Agradecemos a participação de todos. Ficamos felizes com a perspectiva e a quantidade de pessoas presentes no nosso webseminário. Serão convidados futuramente para o nosso 3º seminário, que divulgaremos mais adiante. E, Valdério, agradeço mais uma vez a participação sua e entraremos em contato para afinar aí próximos seminários. Tá certo, entre mesmo. Sim, encerramento do seminário. Tá certo. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado pelo convite. Como eu falei, é uma alegria, é um prazer imenso. E estamos aí. Só conta comigo sempre aí. Não, com certeza. Estamos juntos. Obrigada. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Um abraço a todos. Obrigado a todos que vieram. Se cuidem. Se cuidem. Grande abraço, Valdeir. Valeu. Tchau, Zé. Tchau, Luciano. Tchau, todo mundo. Tchau, professora. Tchau. Valdério. Oi, Jean.